Oi, gente, eu sou Adão Ribeiro, editor do Diário do Noroeste. Hoje o Diário do Noroeste fala sobre segurança pública. Recebemos o comandante do 8º Batalhão de Polícia Militar de Paranavaí, Tenente-Coronel Radamés Luciano Vinha. Paranavaí é a sede da unidade com 250 mil habitantes, aproximadamente, em 22 municípios. Comandante, muito obrigado por estar conosco. Seja bem-vindo ao Diário do Noroeste. Adão, o prazer é nosso. Eu agradeço o convite e estamos à disposição. Também recebemos o Major Ricardo Antônio Braz, que é o subcomandante da unidade militar. O Major chegou aqui em Paranavaí ainda aspirante, Isso. feito, e uma longa caminhada, então um prazer o Diário do Noroeste recebê-lo também. Seja bem-vindo. Obrigado. Estamos em Paranavaí desde 2001, né, quando cheguei aqui aspirante, procurando sempre trabalhar para a nossa população. Num tempo que com menos tecnologia e tinha mais contato, né? Inclusive a imprensa nessa época tinha uma sala no 8º Batalhão, não sei se dispõe dessa estrutura ainda. Nós temos uma sala que nós é a P5, né, é o nosso setor de relações públicas, e temos sempre alguém para atender a imprensa lá no batalhão. Comandante, o senhor já está aqui há 5 meses, mas é a primeira vez que o senhor vem ao Diário do Noroeste, fala com a nossa audiência, e também nós faremos no nosso material impresso. Então, só uma breve apresentação. Quem é o Tenente-Coronel Radamés, que hoje comanda essa importante unidade militar do Paraná? Bom, eu estou com 51 anos de idade, né? 31 de corporação, e ao ser promovido, nós fomos designados para comandar o 8º Batalhão, que é uma unidade do regional que fica em Maringá, a sede em Maringá, mas o regional comporta 9 unidades operacionais, dentre elas a do 8º Batalhão. É uma unidade, vamos dizer assim, pujante, acompanha a história de Paranavaí, né? Ela foi criada efetivamente como batalhão em 1968, mas a história de Paranavaí, ela congrua com a história da PM aqui no local, desde 1000 e alguma coisa aí para trás. Como é conviver com essa responsabilidade da segurança preventiva de uma cidade e de uma região tão abrangente? Olha, a Polícia Militar, como você sabe, Adão, ela é a Polícia Administrativa Preventiva, né? Então, nós devemos produzir prevenção. E é óbvio que também atuamos na repressão imediata e, na sequência, a Polícia Civil atua na repressão imediata, que seriam as investigações. Então, nessa colaboração com a segurança pública, a Polícia Militar ela tem um papel importantíssimo, porque o exercício de atividade dela é basicamente executar procedimentos ou protocolos que produzam a prevenção. Então, vários deles são estudados, né? A gente planeja algumas ações, estuda, principalmente faz alguns diagnósticos, e para encontrar formas de como fazer isso, né? Então, encontrando as causas e agindo nos problemas efetivamente. Não muito mais nos reflexos. Antigamente a gente pensava muito nisso, né? Em enxugar gelo. Hoje a gente ainda enxuga gelo de alguma forma, é um modo de dizer naquilo que a gente... eu vou citar um exemplo: existem pessoas que já foram detidas, por exemplo, que resolveriam o problema talvez de algum furto 13 vezes. Então isso para nós é um pouco de enxugar gelo, mas isso depende muito da política criminal que hoje o país passa por essa questão. O senhor, naturalmente, passou pelos municípios aí, conheceu a estrutura. Qual a sua impressão sobre o perfil e sobre a nossa condição diante do Estado, da situação da segurança pública no cenário estadual? Adão, eu fiz um trabalho recente, um artigo que trata sobre o batalhão básico, né? O que seria o batalhão básico hoje, uma estrutura de polícia militar na nossa região que fosse o básico para atendimento da nossa missão. E nisso a gente estudou toda a história de colonização, desde 1910, e aí assim vai até os idos agora de 2025. Então, nós percebemos que durante essa colonização, o Estado ele evoluiu da capital para o interior. E a região de Paranavaí, ela sempre foi, vamos dizer assim, um pouco renegada na questão de presença do Estado e até da polícia em si. Para você ter uma ideia,
Nós, num cálculo específico que a gente fez e conseguiu achar algo em média, nós tínhamos em 1970, logo depois que foi criado o batalhão, algo em torno de 163 policiais em média era o efetivo da nossa companhia, que depois virou o batalhão em 1968. Então, esse efetivo, né, que congruía aí com todos os municípios, incluindo os de Loanda, agora que é uma outra unidade operacional, tinha aí em torno, acho que de 35, juntando todos os municípios, uma população que passava desses 200 e poucos que você falou, 1.000, e era um efetivo que dava conta, mas ele tinha outro viés. Naquela época era muito problemas de terra, né? Homicídios, conflitos de terra, isso. E a história mostra que a gente tem uma teoria chamada dependência de trajetória. A história mostra que coisas que são decididas no passado, ela influencia com certeza no futuro, e algumas coisas que você já presencia no presente. Por exemplo, a questão até fundiária, agrária. Nos anos 90, 2000, tivemos vários problemas aqui na região de Sem Terra. Eu, particularmente, participei como aspirante de tenente de algumas reintegrações de posse. E tudo isso transformou a região. E Paranavaí foi a cidade que mais se despontou. Ela chegou, em 1956, a ser uma das cidades que mais crescia no estado, até acima de Umuarama, para você ter uma ideia. Mas também foi considerada, numa época dessa, já aí quase no finalzinho do ciclo do café, a cidade é considerada a cidade da morte, né? Porque morria-se muita gente, então havia uma perspectiva desse tipo de crime em razão das terras. Bom, baseado nisso, o povo foi se amoldando, né, vamos dizer assim, as dificuldades foram surgindo e as pessoas foram desenvolvendo dentro dessa perspectiva. E o que eu percebo hoje, então, pegando esse gancho da dependência de trajetória, o povo é muito solícito, há muita união, uma receptividade fantástica, porque há uma tendência das pessoas quererem agregar mais pessoas para a região. Então, por ser no passado uma região carente disso, né? Hoje nós temos essa perspectiva com relação à população. Então, nos 22 municípios que eu tenho ido em prefeituras e conhecido, o primeiro que eu fui da nossa área foi Jardim Olinda, e foi simbólico, que é o mais distante. Eu tenho um preconceito em relação ao ramal da fome. Sempre falam da década de 80. Isso. Então eu tenho percebido assim que é de A a Z, né, dos municípios, que as pessoas são bem diferentes de outras regiões, principalmente pelo calor humano. A gente não encontrou ninguém, por enquanto, né, ninguém arrogante, ninguém prepotente. As pessoas são muito assim, praticamente as portas não estão abertas, elas estão escancaradas. Há um desejo mútuo de muitas pessoas de que isso aqui, o lugar seja evoluído. A gente percebe, inclusive, nas próprias administrações de prefeituras e conversando com os prefeitos, que há uma sinergia bem bacana. O senhor falava do desenvolvimento do município, e quando o senhor cita Paranavaí, um dos grandes do Paraná, na verdade, destacou até como um dos grandes do Brasil, está eternizado na bandeira, como um dos 5 municípios que mais cresciam à época. Isso. E passou depois por um período de depressão, inclusive econômica, social, e hoje nós vivemos um momento de pujança. Novamente. Até um símbolo nós temos hoje, fala-se num aeroporto futuro, um aeroporto para operar voos comerciais, que colocaria a cidade, na verdade não é causa, mas reflexo desse novo momento. A Polícia Militar, ela avança nessa mesma medida? Eu acredito que sim, Adão. Hoje há uma perspectiva assim. Todo o planejamento e todo o trabalho, isso já é um trabalho estratégico da própria polícia. O crescimento ele vem junto com a tecnologia. Então, muito embora a gente fala sobre necessidade de ter mais efetivos, mas é para que a gente saia, quando a gente vê no âmago, no interior do cultural, né? Tem que ter mais efetivo e tal. A gente está traduzindo no seguinte sentido: a gente tem que ter pelo menos o básico. Se atingir o básico, e esse foi o nosso trabalho, se nós atingirmos o básico, a tecnologia em si vai sobrepor algumas ações que não há necessidade daí do próprio policial estar
fazendo volume, vamos dizer assim. Por exemplo, as tecnologias hoje elas podem facilitar o processo de reação policial. Vou citar um caso. Nós temos um cercamento digital sendo construído, fomentado na região, e esse é uma das ações do nosso plano de segurança diária, que depois a gente pode comentar um pouquinho mais, mas já existem várias cidades com várias câmeras e algumas com tecnologias de OCR, que é o reconhecimento de caractere. Essas câmeras, ao momento em que nós percebemos que há algum tipo de ocorrência ocorrendo, o PM já recebe isso como informação. Então, não há necessidade de alguém, por exemplo, ligar para o 190, criar toda uma estrutura de processo até chegar ao conhecimento da polícia, para uma ação, que demoraria aí em torno de meia hora. Isso acontece, às vezes, imediatamente. E acontecendo imediatamente, as ações são mais efetivas. Então, eu reduzo até a aplicabilidade de uma quantidade de gente devido ao processo ser mais tecnológico. Então, é nesse sentido que nós estamos caminhando junto nesse mesmo processo. A PRF está aí numa campanha, a Polícia Rodoviária Federal, numa campanha de ampliação do efetivo. Está tendo problemas, inclusive, para operacionalizar o básico. Essa é uma questão para a PM também ou não? Eu acredito que para a nossa região também. Né? O básico ele precisa ser atingido. Por isso que o meu trabalho fala sobre essa situação e eu busquei na história, toda a história de colonização da área, para identificar no batalhão qual seria a quantidade básica dentro dos processos existentes hoje. Isso não significa que esse básico, que esse artigo não possa ser redesenhado. Por quê? Porque se as tecnologias avançarem, conforme avança os problemas, eu também tenho a perspectiva de remodelar o que é o básico ditado hoje. Então, hoje nós estamos agindo de forma a otimizar aquilo que nós temos em disposição. E eu acredito que já tem um efeito positivo. Mas também nós temos que não fechar os olhos e dizer assim, não, eu vou trabalhar com isso e não quero mais nada disso, porque nós estamos hoje num certo, vamos dizer assim, num certo limite. Né? O senhor falava na chegada de formas para combater o crime na zona rural. Estamos falando de furto de gado, de equipamentos e até alguns roubos com violência a pessoas, enfim, com agressões e furto de veículos, bens de valor. Como está essa ideia? Até eu vi outro dia, falava da patrulha, da criação de um conselho de segurança para trabalhar essa patrulha. Como é que o senhor está avançando nessa meta e ela se apresenta viável nesse momento? Muito bem, Adão. Você tocou num assunto importantíssimo. Nossa área do batalhão, como o senhor mesmo falou, são 22 municípios e nesses 22 municípios são 6.776 quilômetros quadrados de área. E dessa quantidade, são 98% é área rural. Nós hoje temos equipes de patrulha rural, mas o que nós fizemos com relação às ações de polícia para evitar esses crimes que você comentou no campo? Além da patrulha rural ter o seu programa específico na questão de colocação de placas, cadastro de proprietários, visitas, palestras e com apoio dos sindicatos rurais, nós também estamos empregando agora o cerco tático, no cercamento tático, que é uma das ações nossa, e a saturação preventiva otimizada. Então, essa saturação, ela vamos dizer assim, ela congrega toda uma ideia de que a nossa região ela precisa ser cercada, entre aspas, para que nenhum evento mais grave venha acontecer. Como é o caso, por exemplo, de algumas regiões que podem ser ou são áreas possíveis de serem atacadas por criminosos que provocam, por exemplo, o que nós chamamos de novo cangaço e domínios de cidade, né? Inclusive, esse termo ele já está sendo mudado, né, para não causar nenhum pânico, mas são aqueles crimes violentos contra o patrimônio em que as pessoas, os criminosos organizados, vêm para aterrorizar a cidade. Então, isso está sendo implantado, o cerco tático também está sendo colocado em prática, para diminuir justamente essas questões. Nós temos percebido que há uma certa mudança. Mas você comentou sobre violência, eu vou aproveitar o gancho da fala. A violência que nós temos hoje, que precisamos curá-la, é a violência contra a mulher. Nós temos muitos casos. Paranavaí, para você ter uma ideia, congrega 50% dos casos hoje, em média, são 200 casos comunicados à polícia
por mês. 50 da região. 50% da região é Paranavaí. E quais as ações? A gente sabe que tem a Patrulha Maria da Penha, a Delegacia da Mulher tenta se estruturar hoje, ainda sem uma delegada, mas com um delegado que faz papel semelhante ou igual papel no atendimento às mulheres. Onde a gente precisa avançar, como está trabalhando a patrulha? Olha, a nossa patrulha rural, a Patrulha Maria da Penha, que é uma patrulha de RPA, o que nós chamamos de rádio patrulha, que faz o atendimento específico para esse tipo de evento, ela atua na questão da segunda intervenção. Nós temos todas as patrulhas de polícias, unidades de polícias que atendem a ocorrência comum, que atende o primeiro evento de violência. Mas nós temos essas patrulhas que fazem a segunda intervenção, ou seja, é aquela garantia para a mulher de que a polícia está olhando por ela e que ela precisa necessariamente sair de um ciclo de violência. Recentemente eu fui participar de um congresso nesse sentido e nós identificamos que a mulher, em média, consegue sair do ciclo de violência dentro da sua casa em torno de 6 a 8 anos. Só depois de 6 a 8 anos de sofrer tanta violência que ela consegue sair. Então, a estratégia da PM é que essas patrulhas façam essas visitas, verificam se as medidas protetivas estão sendo efetivadas, fazem prisões quando há um desrespeito pelo próprio marido ou convivente, ou há uma ameaça posterior na questão da mulher que já está em proteção. Então, essa estratégia é para dizer assim para a mulher: olha, você não está sozinha, ou a polícia não interviu somente no momento da violência, mas nós estamos aqui também para verificar se você consegue dar um próximo passo. E o próximo passo, às vezes, pode ser doloroso para a família, mas também pode ser benéfico para a própria mulher. Esses casos, eles estão relacionados majoritariamente à questão social, à questão de recursos financeiros, às condições da família, ou também é algo cultural, da violência doméstica e, enfim, o papel do próprio homem da casa, vamos dizer assim? O que o senhor tem detectado nesses cenários? É possível a gente fazer traçar pelo menos assim um parâmetro? Na nossa região, Adão, eu vou dizer para você, de todos os casos que a gente tem batido o olho nos relatórios, a gente percebe que a maioria deles são pessoas um pouco mais humildes, né? Existe violência, sim, com outras classes sociais, mas a maioria está ligada a pessoas humildes, principalmente em famílias que a gente antigamente chamava de desestruturada, né? É um termo um pouco fora do padrão de hoje, mas vamos colocar assim: a mulher que já tem 3 ou 4 filhos com 3 ou 4 maridos diferentes e o terceiro já é um novo agressor. Nós temos bebida envolvido, nós temos a droga, que é quase que 80%, né? Que esteja de alguma forma ligada. O processo econômico também faz parte do processo de violência, porque quando falta alguma coisa também gera algum tipo de estresse, mas também você tocou num ponto. A estrutura social, ela foi criada de um modelo em que a mulher, vamos colocar assim, que passasse a ser mais submissa do que uma ajudante para progredir. E nessa perspectiva, o homem acaba tendo reflexos de poder, vamos dizer assim, sobre a mulher e acaba, então, causando a violência. Porém, as causas são diversas. Nós podemos atingir somente a pobreza e nem a parte econômica. Ela é multicausas, né? Perfeito. Por gentileza, Braz, para a conversa, por favor. A nossa Patrulha Maria da Penha, ela é um trabalho já de longos anos, né? Quando o Estado do Paraná ainda não havia implantado esse trabalho, nós aqui já havíamos começado ele. Hoje é um programa de governo e nós só estamos dando a continuidade àquilo que nós já vínhamos fazendo. Então, hoje a nossa equipe ela é referência no Estado do Paraná. Exatamente. Então, outros batalhões acabam enviando policiais para cá, para que façam estágio, façam treinamento, verifiquem como a nossa equipe trabalha para poder levar às outras regiões do Estado. Braz, e essa experiência de ter participado do início e estarmos hoje nesse estágio, como é que você classifica essa evolução? Ela
efetivamente aconteceu ou o tempo passou e a gente está aí, em algum momento, não digo só de polícia, mas como sociedade, dando voltas em círculo? Não, ela aconteceu e há uma melhora no trabalho prestado à comunidade pela Polícia Militar do Paraná e também as mulheres hoje estão tendo consciência de que devem acionar a viatura nossa, né, a Polícia Militar, para que faça o atendimento. Então, nós olhamos hoje que os índices crescem, mas também eles crescem pela denúncia. Então, nós solicitamos ainda que as pessoas continuem denunciando para que a gente possa atender da melhor forma possível. Braz, então vamos continuar aqui essa prosa um pouquinho, aproveitando mais uma vez a sua experiência de Paranavaí, até você me falava antes da sua atuação basicamente na região, você trabalhou em Paranavaí, Nova Esperança, salvo o melhor juízo, um período em Maringá e depois retornou, perfeito? Isso. Tá, então vamos lá. Eu me lembro que você atuou no trânsito, comandante do pelotão. Isso. Perfeito? Havia o pelotão de trânsito. Na condição de tenente. Isso, aspirante e tenente. Perfeito. Trânsito de Paranavaí tem fama de ser difícil. Paranavaí, nós sabemos, uma cidade com pouco menos de 100 mil habitantes, em tese não deveria ter. Né? E você, nesse período de trânsito, o que você constatou? O trânsito de Paranavaí é mesmo o que nós paranavaenses falamos? É um trânsito difícil? Eu não diria que é um trânsito difícil, eu vou mais para o lado da educação do condutor. Hoje nós observamos e trabalhamos em relação às abordagens, questão de excesso de velocidade, pessoal não respeitar o semáforo. Então, algumas pessoas a gente não entende por que saem com tanta pressa. A Paranavaí é uma cidade pequena, então o trânsito de um lado da cidade a outro é rápido. Então, eu vejo que a educação do condutor ainda ela precisa ser melhorada desde quando ele vai tirar nós falamos tirar a habilitação, né? Vai fazer os exames, tudo e conseguir. E o batalhão ele tem trabalhado abordagens, ele tem trabalhado em blitz, nós observamos um trabalho contínuo, principalmente na Avenida Paraná, né? Aos sábados, aos domingos, que é onde os jovens da cidade acabam deslocando para passar o seu fim de tarde, mas nós não podemos também tolerar qualquer tipo de desordem. Então, nós vamos atuar para poder fazer com que a coisa funcione. E como ajusta essa conta? O jovem tem o direito de estar na rua, de se divertir, e, ao mesmo tempo, a lei também é válida para ele. E aí nós estamos falando da cidadania e polícia, que é algo que, de algumas décadas, a gente trabalha sempre, a gente vê esse trabalho de cidadania e polícia. Como é que é feita essa abordagem para que mantenha-se esse equilíbrio? O jovem circulando e que cumpra a lei. Eu vejo que, lógico, a circulação de todos nós nas vias públicas, ela é permitida em qualquer horário do dia. Só que o meu direito, ele vai até onde eu não ultrapasse o direito do outro. Por exemplo, o som alto. Então, eu não posso deixar virar uma bagunça aqui, principalmente a nossa Avenida Paraná. É uma área residencial, não só comercial, mas tem pessoas que moram aqui também. Então, eu não posso deixar com que aquelas pessoas tenham que se retirar, por exemplo, para outros se divertirem. Aí a diversão ela deve existir, né? Ver os amigos, tudo, mas não com desordem e atrapalhando a vida dos outros. Se me permite um complemento, Adão. A gente tem uma frase que já é conhecida, você conhece, né? O direito de um começa quando a do outro também começa, né? Então, você tem um certo limite, né? Não é que porque nós somos jovens que nós vamos atuar de forma despretendida ou extensivamente na nossa liberdade. É óbvio que o jovem precisa de algum tipo de evento para se sentir ocupado. No entanto, nós identificamos aqui que a questão do trânsito é que o jovem ele se utiliza de motos, principalmente de motos, primeiro para perturbar o sossego alheio, segundo para fazer malabarismos e crimes graves que são de trânsito, que pode provocar morte e pode provocar danos físicos para uma outra pessoa que esteja no seu direito de ir e vir.
Então, nesta pegada, a gente entende que esse não é um comportamento que o jovem deve adotar. No entanto, quando a gente fala em jovem, a gente fala de todos os níveis de classes sociais, né? E o que a gente tem percebido também? Jovens andando sem habilitação, andando com moto furtada. Então, a maioria das apreensões tem a ver com essas questões. E o nosso foco hoje, aqui no batalhão, é a tolerância zero com relação ao tal chamado grau, que é o empinar a moto, que fazem, às vezes, confrontando as autoridades e provocando riscos às pessoas. Inclusive, hoje, nesse momento, nós temos um oficial no estado do Piauí, que nós conseguimos um curso que fosse feito lá no Piauí, junto a um delegado que está atuando nessas questões do grau, que é o próximo passo. Então, a gente começou com fiscalização, operação, nós começamos com orientações, e agora nós vamos passar para o passo de ação mais efetiva com relação a crime mesmo. Então, lá, o que está acontecendo no Piauí? Esse delegado que está passando os cursos, eles estão atuando diretamente na apreensão e prisão da pessoa com tornozeleira eletrônica. Então, tira-se o bem do cidadão, é identificado em redes sociais a apologia a esse tipo de evento, de empinar a moto, de fazer arruaça dentro da cidade que não pode, e aí nós vamos atuar nesse processo aqui também. Então, ela está lá justamente para fazer esse bitmake e trazer para nós a conformidade dos protocolos. Temos também a questão do ruído, o volume do escapamento, né? O problema de escapamento aberto e tal. O que diz a legislação hoje, até para o jovem ficar atento e cumpri-la integralmente? Olha, qualquer alteração de características de um carro sem autorização do órgão competente, que é o Detran, você transforma o carro em ilegal. Então, por exemplo, se você alterar a placa, tirar a placa, como alguns fazem, isso já é um crime hoje inafiançável. Então, a pessoa ela não se apercebe do problema que é. Às vezes o jovem não tem passagem nenhuma e cai numa dessa, né, por querer fazer algum tipo de comportamento com o grupo. No final das contas, ele vai ter um processo que vai responder e pode prejudicar na vida dele praticamente inteira. E sem falar na questão da perturbação em si, né? Porque o escapamento, alguns justificam que o escapamento barulhento é para você evitar ser abarroado por algum motorista de carro desavisado porque ele está fazendo a entrega, mas isso já não cola mais, porque eles estão usando escapamento justamente para fazer ruídos além do normal. E aí, assim, você tem um escapamento que queira colocar e ele está sendo vendido, então você tem que homologar ele junto ao órgão de trânsito. Se homologar, está tudo certo. Se não homologar, daí torna-se alteração de característica do veículo. E a responsabilidade do proprietário, não do vendedor? Ou ela é conjunta? Olha, se eu estiver vendendo um carro com alteração de característica e eu estiver comprando o carro com alteração de característica, os dois tá agindo no mesmo processo. A responsabilidade vai ser de quem cometer o crime. Por exemplo, eu posso vender uma moto com alteração de característica em cima de um caminhão e do caminhão eu levo para casa. Até aí está tudo certo. É um objeto. Se eu colocar ela em circulação, passa a ser um veículo que está em circulação e cometendo crime. Seja ele proprietário, seja ele quem está comprando naquele momento e passa a ser dono. Perfeito. Vamos passar para um tema igualmente sensível, ou melhor, mais sensível, que diz respeito ao equilíbrio social. A questão da drogadição e o tráfico de drogas. Paranavaí, a região, nós estamos aqui na divisa com o Mato Grosso, muito próximo ao Paraguai, reconhecidamente pontos de passagem, que alimenta até o fornecimento dessas drogas ilícitas para grandes centros. Pelo menos é o que indicam as apreensões da própria polícia, destino e origem. Como o senhor vê essa questão aqui em Paranavaí? O que é possível fazer? Como é feito esse combate, essa prevenção, para chegarmos, de repente, não lá na chamada boca aqui dos bairros, e também ao grande traficante? Queria que o senhor falasse um pouquinho dessa política geral de combate ao tráfico de drogas. Bom, primeiramente que o tráfico e o uso de drogas não vai se encerrar por zero. Essa é a primeira falácia. Se alguém falar que vai acabar com o tráfico, é mentira. Ou com o uso de droga. Nós usamos países com pena de morte que estão aí como exemplos. Nós usamos drogas lícitas, inclusive. Sim. Né? Então, isso não vai acabar. Mas o processo de combate, ela existe.
Então, em todos os níveis, né? Desde a prefeitura até os órgãos policiais. No caso dos órgãos policiais, e é nossa região em específico, Adão, o que nós estamos praticando? Além das abordagens, aqui assim, nós temos as abordagens de suspeitos, e eu falo que é um terreno fértil, porque cada cavucada de 3 abordados, você prende um por mandado de prisão, e alguns deles por artigo 33 da lei, que é o tráfico, né? Mas as ações, elas estão no sentido também de fazer um cerco, e aí eu coloco como o cerco tático e o cerco cognitivo, que a gente está trabalhando com as prefeituras para eventualmente fazer com que a região ela seja desanimadora para quem estiver passando por aqui. Então, vamos imaginar que você comentou aí sobre o tráfico e essa questão de circulação. Eu gostaria que a nossa região fosse blindada, e é essa busca que nós estamos trabalhando dentro do plano de segurança diária, para que nossa região forme um cerco, da qual o bandido que vem fazer esse tipo de transporte, seja do Paraguai, seja de qualquer outro país ou de alguma região fornecedora, desvie. Então, por aqui, nós não queremos nenhuma passagem. E é óbvio que nós temos o trabalho da Polícia Rodoviária Federal, que é nas questões de rodovias federais, mas nós temos também o nosso trabalho nas estaduais e nas entradas de cidade. É nessa perspectiva que nós queremos atuar de uma forma diferente, ou seja, fazendo a prevenção. Aí você me pergunta, mas o Estado não é o mesmo, a polícia não é o mesmo? Sim, é o mesmo. Só que na nossa área, dos 22 municípios, eu quero formar essa cerca, nós queremos formar essa cerca, para que ele desvie para a área de Maringá, desvie para a área de Loanda, que desvia e daí os próximos comandos nessa sequência também joguem eles para outros estados. Esse é o princípio básico. Você bota cadeado no seu portão para que o elemento olhe e fale assim, não, essa aqui está um pouco mais difícil, eu vou para uma outra que está mais fácil, é o princípio da oportunidade. Então, a atuação nossa é nesse sentido. Se vai dar certo ou não vai dar certo, é uma questão de tempo. E a gente precisa ter o engajamento de todos. E é esse trabalho que a gente está fazendo junto com os municípios na visita, explicando como isso funciona e como isso pode dar certo por anos. Se isso funcionar e tendo certeza que talvez até o próximo comandante seja o próprio Major Brás, ele vai dar sequência nesses projetos, e dando sequência nesses projetos, a gente consegue blindar a nossa área. Bom, como eu disse, nós não vamos ficar livre do pequeno do traficante. Uma outra coisa que eu gostaria de falar, nem sempre, quando você faz uma apreensão de 300 quilos, 200, 1.000 quilos, você realmente está fazendo prevenção. Você pode até estar fazendo prevenção, mas há alguma coisa de errado. Então, a minha visão é o contrário. Se nós estamos fazendo muita apreensão, talvez seja um problema, porque é algo que está mais fácil para o traficante. Porque, às vezes, a apreensão é só um chamariz. Prende-se 300, mas passou 1.500. Então, é um processo difícil que todos os órgãos fazem, e esse combate, na nossa região, ela tem sido um pouquinho mais, não vou dizer habilidoso, mas um pouquinho mais incisivo. No entanto, a gente está percebendo um pouco mais de prevenção do que propriamente apreensões. Existem as apreensões, mas a gente está percebendo que há uma certa mudança na nossa região. A apreensão em pequenas quantidades seria mais eficaz contra o tráfico, é isso? O microtráfico, como a gente trabalha hoje, a política, Adão, a política criminal ela é complicada, porque quando a gente tem o desejo de aumentar as penas, nós temos também o desejo de desencarcerar ou fazer uma mobilidade ao contrário. Então, hoje, acontece assim, nós detemos algum cidadão com algum ilícito, mas nós temos também vários alvarás de soltura sendo realizados, ou por defeito do processo, mas também por questões de legislação. Então, aquele elemento que recentemente esteve fazendo furtos na cidade, foi o elemento que saiu, que tinha sido preso já umas 5 vezes. Então, assim, conseguimos identificar. Então, esse processo é o mesmo para a droga. O ataque aos pequenos usuários incide em tentar diminuir esse comércio, né, vamos dizer assim, porque o traficante, para se livrar da questão do tráfico, ele distribui em várias porçõezinhas. Então, esse que parece ser um usuário, na verdade, ele é um traficante em potencial.
É que a política enxerga de forma global, mas quem sofre são os locais. E um outro detalhe importante de saber: nossa região, em Paranavaí principalmente, está tendo muito furto e pequenos, vamos dizer assim, pequenos roubos, porque no momento do furto acaba dando de frente com lá o proprietário da casa e daí fica um negócio meio indeciso. De idosos, pessoas com 84 anos, 70 anos, que têm a sua aposentadoria roubada por pessoas que estão fazendo uso de droga, que, por exemplo, casos como, vou citar casos reais, pede um copo d'água, a idosa vai atender, ele entra, rouba o celular, rouba a carteira. Outros que são vizinhos e sabe que o idoso recebeu e entra, o idoso passa mal, por alguma coisa ele vai levar para o hospital e some a carteira do idoso. Então, assim, é um problema generalizado e que a grande política talvez não enxerga isso como problema. Por quê? Porque usar droga talvez não seja o foco. Mas a gente sabe que o usuário causa muito problema social, sim. E como tratar, Braz, aqui trazendo o Braz para a nossa conversa, e como tratar essa questão, já que, num primeiro momento, o usuário, ele às vezes, muitas vezes até ingenuamente convencido a entrar no mundo das drogas, e depois existe uma porta estreita para sair, a gente sabe disso, os níveis de recuperação dos mais variados vícios, é um percentual pequeno. E, por outro lado, as cadeias também estão lotadas. Paranavaí, por exemplo, para ficar numa conta redonda, tem uma vaga para 3 detentos. Então, como prender e como tratar? Como fechar essa conta, né, de tratar o usuário como usuário, o traficante como traficante, ou até de impedir que esse usuário vire traficante? Adão, nós temos na Polícia Militar o PROERD, que é o Programa Educacional de Resistência às Drogas e à Violência, com policiais militares que vão até os estabelecimentos de ensino aplicar as aulas para que aquele aluno entenda, né, que usar a droga ou a violência é algo ruim. Geralmente, é ali no 5º ano, né, quando o aluno tem 10 anos de idade, ele tem a aula. Então, Paranavaí, eu me lembro que o programa funciona, nós temos uma equipe da patrulha escolar aqui, região de Maringá, Umuarama, Loanda. Então, onde é possível a Polícia Militar atender, existe a patrulha escolar comunitária e também as aulas do PROERD. E eu acredito que esse combate ele tem que começar já com a criança, mostrando a ela, né? Eu digo que seria através da educação que a gente pode ter um início desse desuso de drogas. Eu lembro quando começou o trabalho do PROERD, ali na segunda metade da década de 1990. De lá para cá, milhares de jovens passaram pelo treinamento. Já é possível quantificar o resultado dessa ação da PM, que é uma ação perene, que eu acredito até que tenha virado política de Estado, e não política de governo, como começou? Já é possível a gente medir isso? Sim, hoje é gratificante quando nós encontramos pessoas já adultas, né, no mercado de trabalho, tudo, e falam: olha, o senhor conhece fulano? Eu tive aula com ele no PROERD, ele me ensinou que usar droga era ruim, que fazia mal. Então, um aluno de uma turma que a gente consegue orientar, eu digo que já é uma vitória. Então, às vezes, se hoje 2 acabam caindo na drogadição, a gente sabe que tem ali mais uns 100 que conseguiram aprender. Então, continuar trabalhando. Eu acho que nós, né, no futuro, conseguiremos também ampliar esse programa e atender mais uma vez essas crianças que estão no estabelecimento de ensino. E hoje também nós temos alguns estabelecimentos de ensino em Paranavaí, que são as escolas cívico-militares. Então, para nós, é um trabalho mais positivo assim, de conseguir orientar. E, Adão, se me permite um complemento, o Braz está correto na afirmação dele.
A quantificação, ela depende de um estudo, né? Sempre vai depender de um estudo, uma quantificação um pouco mais apurada, né? Para dizer assim, olha, as porcentagens, o que o Major falou, é uma coisa mais assim de prática ou de experiência por ter contato com alguém que passou pelo sistema. Mas eu não tenho, nesse momento, se existe esse estudo em questão do que foi de resultado. Uma outra pequena colaboração é que, assim, e o Major está certo, a atuação ela tem que ser através dos pequenos, porque é aí que começa a prevenção, está na Bíblia, inclusive, né? Mas nós temos os casos já em andamento. E aí depende de uma série de outros órgãos, e não só policial, porque só a polícia atuando, a polícia já está no reflexo. Então, para você chegar... E como você mesmo falou, que é difícil até para o cara sair porque é uma porta estreita, e de fato porque ele entra num ciclo igual o ciclo da violência da mulher, como eu falei. Ele entra num ciclo de dependência que primeiro ele está fazendo uso de pequena droga, que pode começar com álcool, inclusive. Alguns estudos indicam isso. Depois a maconha, depois o crack, e aí vai para a cocaína. Nós temos algumas apreensões pontuais de cocaína aqui na região, de usuários, então isso significa que cocaína está já num processo bastante elevado, e que leva daí a outros crimes, como furto inicial, depois roubo, vai tomando mais coragem, até que acontece o mal com a própria pessoa, que daí é o crime de violência, porque não pagou a droga, e, enfim, o traficante acaba matando o outro. Então, para esses casos que já existem, né, a criança que está vindo é uma coisa, mas para os casos que já estão aí tem que ter outras ações, e não só de polícia. Por isso que precisa ter mais órgãos envolvidos. E como fazer isso? Vou confessar para você. Vai ter que sentar numa mesa, especificamente em Paranavaí, vai ter que sentar numa mesa e vai dizer assim, olha, o que fazer em razão a essa situação? Você bem conhece que nós tínhamos uma zona deflagrada ali próxima à rodoviária antiga, que é, de certa forma, vamos dizer assim, o nosso cancro, né? No sentido social mesmo, porque, primeiro, estão em situações de vulnerabilidade, vamos colocar assim. Segundo, que estão numa situação de ilegalidade, porque estão fazendo uso de droga, fazendo outras coisas que talvez não cabe falar aqui. Reflexo para a comunidade local, os comerciantes estão sofrendo com isso, porque atacam posto, atacam farmácia, enfim, furtam, fazem o que tem. Brigas, homicídio, já tivemos homicídio. Então, tudo isso não é só de polícia, é um prato que precisa ser degustado com todos os outros órgãos, e aí eu chamo isso para responsabilidade geral. Mas como que funciona? Como que seria o plano? Sentar e achar um meio, um protocolo que começaria com uma intervenção de uma assistência, até ver em que momento a polícia, ou em que momento a prefeitura, ou em que momento o CRAS, em que momento cada um tem que começar a atuar em conjunto. E ver se vai dando resultado. Um outro dado interessante é que quando a gente foi fazer um levantamento já no começo já no final do ano passado, nós tínhamos aqui mais ou menos uma ideia de que tinha lá em torno de uns 30, 40 pessoas em situação de drogas. Só a polícia conseguiu identificar 15 efetivamente. E naquela semana do levantamento, pessoas vindas de fora, de Maringá, tinha acabado de chegar na região. O que isso traduz para nós de imediato, sem nenhum estudo? Vou falar assim, a pessoa conversando com o outro, fala assim, em Paranavaí tem um local que você pode fumar e está tudo certo. Então, a pessoa vem lá e vem se aventurar por aqui. Graças a Deus, ou de forma, por sorte ou não, nós tivemos um tempo de vácuo. E agora nós já conseguimos ver que já voltou novamente alguns passearem por aquela região ali, que eu esqueci o nome daquela rua, mas é uma rua atrás da rodoviária. Enfim, Mato Grosso. Eu acho que é essa aí. Então já começa a ter já começa a volta. Eles se espalharam, não que foram embora, mas se espalharam. Mas o que nós, como sociedade, de forma geral, de acordo com os órgãos que nós temos à disposição, fizemos na sequência. Então, não é só um problema de polícia. A polícia pode até espalhar, mas ela não vai conseguir resolver sozinha. É uma conta difícil, até porque a tendência até do ser humano é procurar os seus iguais, né? Para ter um mínimo de convivência. Isso. Então, aí torna-se um problema
gigantesco. E aí vem a outra pergunta. Paranavaí tem um clima propício para que todos sentem à mesa e busquem efetivamente uma solução, ainda que a gente saiba que essa solução ela não é permanente e nem ela é definitiva e nem 100%? Eu acho que sim. Como eu falei, né, a história de Paranavaí traduz o povo de agora, né? Então, as dificuldades do passado transformaram o Paranavaí num povo mais unido. E nesse sentido, nessa dependência de trajetória, eu acho que o povo assim, é muito solícito. As próprias autoridades, conforme a gente vai conversando, você sente um sentido de pertencimento. Então, as pessoas gostam de Paranavaí. Até para mim, chegando na região, já na primeira semana eu me senti à vontade. Então, assim, há uma perspectiva e um desejo grande de solução, mesmo que ela seja pequena. E aí, como o Brás falou, você imagina, vamos imaginar que só tivesse esses 15 que a gente conseguiu levantar, mas se desses 15 nós tirássemos 30%, ou que conseguisse emprego, ou que conseguisse sair desse ciclo, já fizemos algo bacana, não fizemos? Então, se tivesse algum tipo de intervenção mais protocolar de todos os elementos sociais, e que produzisse na mente social e na mente de quem dessa situação de rua, um local que você não consegue progredir do jeito que eles querem, porque assim, viu, Adão, não sejamos também hipócritas, porque muita gente que está fazendo uso de droga também não quer sair daquele ambiente. Ele é provocado a sair, mas ele não quer sair. Por que ele não quer sair? Porque nós já ouvimos narrativas do seguinte sentido, e do próprio usuário. Para que eu vou trabalhar para ganhar tantos mil, sendo que aqui ninguém me manda, eu faço o que eu quero? Então, assim, numa sociedade em que a gente precisa criar valor, precisa ter um certo regramento, porque todo mundo está sob o regramento da lei social. Então, eu também não posso deixar essa pessoa fazer o que ela quer, virar um faroeste caboclo, e porque ela tem o desejo de reunir com os pares e querer ficar lá o tempo todo criando problemas, porque cria problemas. Sim. Gente andando pelada, fazendo sexo, pessoas que você não consegue passar, a criança não pode voltar para casa porque passa por uma situação que o cara lá mostra os órgãos genitais. Então, ontem mesmo eu recebi uma denúncia que existe um elemento próximo a um local que a gente está apurando, fazendo esse tipo de coisa. Então, assim, a gente percebe que não é do jeito que a pessoa também quer. Se ela não quer sair disso, daí nós temos que ter outros níveis de atitude. Aí, então, é a dureza mesmo. Aí é o sistema americano. Eu penso que é o sistema americano. Não fez conforme a regra, precisa sofrer as consequências. Não é porque ele é drogado ou porque ele faz parte de uma pequena parcela da sociedade com menos assistência, que ele não tem assistência, porque talvez falta conhecimento, ou alguém que diga assim, você tem possibilidade, você consegue fazer isso, consegue ter um aluguel social, você consegue sair dessa zona de conforto. Você quer? Muitos dizem não. Então, se esses que não dizem não, as regras têm que ser as mesmas para que você pague imposto. Se você não pagar imposto, você tem o teu carro apreendido. E assim funciona para os demais. Sim, e para quem circula também nesse ambiente, é um ambiente hostil e há uma sensação de insegurança com a reunião desses grupos, né? Então, é mais um motivo para tentar, pelo menos, eliminar os grandes grupos. Existiam pessoas nesse ambiente que eram ameaçadas, pessoas das residências eram ameaçadas, porque estava, em tese, avisando as autoridades sobre determinados procedimentos que eram ilegais. Então, olha o nível que a gente chega. Você quer se reunir e ficar em paz? Nós não vamos ficar cutucando, mas se você quiser incomodar pessoas, inclusive os seus pares, porque daí acontece os homicídios, acontece tudo que eu falei, aí é um pouco diferente. Então, você entrou numa zona de crime, a polícia vai ter que agir. Se você está numa zona de falta de benefício, o social tem que agir. Se você quer sair, alguém tem que ajudar essa pessoa a sair desse buraco. Agora, se você não quer sair, você tem que ser tratado do jeito que você tem que ser tratado. Só um alerta, nós estamos tratando de temas sensíveis, que são usos de drogas lícitas e ilícitas. Se você está se sentindo mal ou tem algum pensamento inadequado nesse momento, procure ajuda profissional. Bom, gente, nossa prosa fluiu, foi um bate-papo esclarecedor sobre as forças de segurança, o papel da atividade policial militar. Nós teríamos ainda aí espaço para
conversarmos sobre outros temas, mas o tempo, enfim, fica um tempo adequado para a nossa conversa e já agendar aqui para o futuro novas conversas, sempre que a sociedade assim cobrar, sempre que as demandas forem assim pedirem, as demandas da a própria Polícia Militar. O Diário do Noroeste tem uma trajetória de 70 anos de presença na comunidade e, dessa forma, vai continuar abrindo espaço para as forças de segurança e para todas as entidades que têm algo a contribuir. Nessa perspectiva, Major Brás, daqueles tempos e outros tempos, muito obrigado por estar conosco. Seja sempre bem-vindo ao Diário do Noroeste. Obrigado, estamos sempre à disposição e convidamos você e a todos aqui do Diário para que possam ir ao 8º Batalhão, não só tomar um café, mas conhecer a nossa estrutura atual lá e a nossa sala de imprensa. A turma daquele tempo já quase toda foi para a reserva. Já aposentaram, já. Muito obrigado. Comandante, Tenente Coronel Radamés, o Diário do Noroeste fica de portas abertas e, precisando, será um prazer para o Diário do Noroeste contribuir com a comunidade e com as forças de segurança. Se algo não foi dito ou não foi perguntado, o senhor fique à vontade, por favor, para suas considerações finais. Não, eu acho que tudo tem a sua hora, tudo a sua oportunidade. Eu fico à disposição para também tirar outras dúvidas e outras oportunidades que surgir. Agradeço imensamente o convite. O Major Brás já é, vamos dizer assim, pioneiro da polícia aqui na região e provavelmente pode ser até o próximo comandante. Então, todo o trabalho que nós estamos fazendo é nessa sequência. Eu acredito que ele vai dar continuidade a isso, como já vem trabalhando também para isso. Eu só tenho a agradecer. A polícia está em conjunto com a Polícia Civil, com a Guarda Municipal, que agora é Polícia Municipal, né, nos considerados. Então, assim, toda essa união ela faz parte de um processo histórico e eu digo para você novamente, estão de parabéns, a cidade e a região são pessoas fantásticas. Eu não encontrei ninguém que fosse para criar algum tipo de adjetivo negativo. Então, muito obrigado pela recepção e a polícia está à disposição. Diário do Noroeste, anos 70. Nos acompanhe nas versões impressa e digital.